Nada está distante dos olhos de Deus e dos ouvidos do Senhor. Ele vê a nossa aflição, Ele vê a tua aflição. Ele escuta o seu clamor, a sua dor, a sua súplica. E Ele sabe o que nós vivemos no nosso coração. Acredite, Deus não é indiferente à nossa dor. Deus não deixou de olhar para nós. Confie, clame, tenha um coração sincero. Ele te ouve. Alegria estarmos juntos, meus queridos irmãos, nesse dia, para adentrarmos na palavra de Deus em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, estamos meditando aqui o livro do Êxodo, capítulo 3, o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro da Bíblia. Adentramos já na vida de Moisés, não é? De como ele foi resgatado, a juventude, como ele fugiu para casa, para Madiã, e ali se encontrou com a mulher, com Séfora, né? E filha de um sacerdote de Madiã, que em algum momento a palavra chama de Raguel, outro momento de Jetro, e ali ele se estabelece, fica anos naquele lugar como pastor de ovelhas do seu sogro. Vamos agora para a vocação de Moisés. Vamos entender isso. Pega comigo a tua palavra, 15 minutos apenas, a tua Bíblia. Isso vai fazer você crescer na fé. Eu tenho certeza disso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Senhor, com teu Espírito e nos dá inteligência para compreender as palavras do Senhor. Amém. Muito bem. Você percebeu que o capítulo 2 termina já como que entrando na história do capítulo 3. Versículo 23 vai dizer o seguinte, eu retomo aqui. Muito tempo depois de muito tempo que Moisés estava lá na casa em Madiã, morreu o rei do Egito, né? Qual? O rei do Egito que queria matar Moisés, o rei do Egito que perseguiu Moisés, que não se lembrou de Moisés, o rei do Egito que não se lembrou de José, né? O rei do Egito que mandou matar as crianças, etc., que perseguia, que colocou na escravidão o povo hebreu que estava no Egito. Mas mesmo morrendo o rei, eles ficaram escravizados ainda, não é? Eles continuaram ainda na servidão. E a palavra de Deus diz, e os israelitas, gemendo sob o peso da servidão, gritaram, e do fundo da servidão o seu clamor subiu a Deus. Eles gritaram, na situação que eles estavam, eles clamaram. Primeira coisa, povo, irmãos, dentro da pandemia que nós estamos vivendo, dentro de qualquer situação que você viva, grite, ou seja, ore com fé, ore com força, brade, peça súplica ao Senhor, que Ele venha em nosso auxílio, dia e noite, não é só hoje, todos os dias, peça, todas as horas, incessantemente, clame por socorro, para que o nosso clamor suba até Deus. E olha que palavra maravilhosa que eu peço ao Senhor que se concretize. Senhor, nós estamos clamando no fim da pandemia, estamos clamando pela cura dos enfermos, estamos clamando a libertação do Brasil do comunismo e dessa corrupção. Estamos clamando o erguimento da tua igreja católica, né? Versículo 24. E Deus ouviu os seus gemidos. Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os israelitas e Deus se fez conhecer. Deus ouviu os gemidos. Deus lembrou-se da sua aliança. Deus viu os israelitas e Deus se fez conhecer. Deus ouviu os nossos prantos, ouve nossos prantos. Deus recorda-se da aliança e nós podemos, na nossa oração, dizer, Senhor, lembra-se da sua aliança, da tua promessa. Deus vê os israelitas, Deus vê o nosso coração e Ele se dará a conhecer. Que coisa maravilhosa. Poderíamos fazer um retiro inteiro só com esses versículos aqui. Mas vamos seguir. Entramos no capítulo 3. Vamos ver como Deus se deu a conhecer. Capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Madiã. Moisés era o quê? Pastor. Interessante como sempre o povo de Deus, a maioria, né, os líderes, Moisés, Davi, eram pastores. Porque o que é servir, o que é liderar um povo, se não pastorear? Se não pastorear, né? O que aí um padre faz? Pastoreia. Ele tem que pastorear o rebanho, para não se perder, trazer de volta quem estava perdido. É isso. E Jesus é o bom pastor, né?
conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. Veja, interessante isso. Para onde Moisés conduziu? Ele foi além. Naquele dia ele foi além, presta atenção. Ele não foi até onde ele ia sempre. Ele foi além do deserto. Ele foi além. Ele chegou à montanha. Veja, ele foi além do deserto. O que essa passagem nos diz? Ir além do deserto. O que é o deserto? Lugar de dificuldades, lugar de provações, lugar de tentações. Mas Moisés, ele foi além, ele passou por isso, dessas provações e tentações, e ele subiu a montanha. Ele faz pastorear na montanha. Gente, é subir na oração, é subir na intimidade. Saia do deserto, tira o foco do deserto. Você está no deserto, mas vá além do deserto e suba para a oração, porque Deus vai se revelar. O anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, vamos te adorar. Essa música do Colo de Deus, né? Essa sarça que arde no fogo e não se consome. Então disse Moisés: darei uma volta e verei esse fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. A curiosidade que atraiu, né? Que a nossa curiosidade também nos atraia para Jesus. Zaqueu ficou curioso e olhou, subiu na árvore porque queria ver Jesus. Curiosidade. Não a curiosidade para o mal, como Eva, que estava curiosa em comer e saber o valor daquela fruta. Aquela curiosidade má a levou para o pecado. Mas uma curiosidade boa, sã, sadia, que levou Moisés a se encontrar com Deus, que levou Zaqueu a se encontrar com Jesus. Tem essa curiosidade de conhecer a Bíblia, tem essa curiosidade de entender a palavra de Deus, a curiosidade de aprender mais, de amar a Eucaristia, de ler a vida dos santos. Porque se você não gastar tempo com curiosidades boas, você vai querer fazer coisas ruins. E Deus viu Yahvé que ele deu uma volta para ver, e Deus o chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é santo. Não se aproxime daqui, tira as sandálias dos pés, venha com humildade, na minha presença com humildade. Esse lugar é santo. Como é que você entra na igreja? Como é que você busca a oração? Com humildade. Porque aquele lugar é santo. Santifique a tua casa com um altar, construa um altar. Que não haja profanação na tua casa. Disse mais, Deus continua: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque temia olhar para Deus. Ele se apresentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí Moisés cobriu o rosto. Por quê? Porque não tem como não. Deus é tão transcendente que a gente só consegue ver Deus face a face quando a gente morrer. É como se dissesse: eu não quero vê-lo, agora eu não quero morrer, né? E ao mesmo tempo é essa indignidade. Cobre o rosto, né? Reconhecer-se pequeno, né? Pequeno diante do Senhor. Reconhecer-se pequeno. E Yahvé disse: olha que bonito agora, olha que lindo isso. Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Deus vê. Deus está vendo a gente sofrendo nessa pandemia. Está vendo as pessoas passando fome por causa da falta de emprego. Está vendo o povo sofrendo, sendo preso injustamente. Está vendo a corrupção imperar no Brasil, a injustiça imperar no Brasil. O Senhor está vendo o que está acontecendo lá na Venezuela, etc., né? Por isso, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Do meu povo. Olha que bonito. Eu ouvi o seu grito por causa dos seus opressores. Deus ouve. Agora nós temos que gritar. Por isso que nós temos que orar e interceder sempre. Eu ouvi o seu grito. Pois eu conheço as suas angústias. Deus vê, Deus ouve, Deus sonda. Ele conhece as nossas angústias, nosso coração. Deus sabe do que precisamos. É aquela música que eu cantei, né? Tu que ouves a minha oração, tu que escutas o meu clamor, tu que sondas o meu coração, tu que sabes o que precisamos, realiza um milagre em mim, Senhor, né?
E aí ele disse, por isso, porque eu vi, porque eu ouvi, porque eu sei, porque eu conheço as suas angústias, eu desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir, fazer o povo subir da terra, desta terra do Egito, para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. Leite de cabras, mel das tâmaras. Até hoje é assim lá. O lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Gente, já tinha gente lá. Eles vão ter que conquistar esse lugar. Agora, o grito dos israelitas chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei a Faraó para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Então, o Senhor que ouve nossa oração. Gente, isso aqui fortalece a nossa fé. Não deixe de orar, não deixe de gritar, não deixe de clamar. Deus está vendo a sua luta, o seu sofrimento, a luta por ser melhor, as suas dores, as suas angústias. Deus está vendo o que você tem sofrido. Deus está vendo o que está acontecendo nessa pandemia. Deus está vendo. Continue orando e não negue o Senhor, porque Ele fará justiça. Ele fará justiça. Creia. Moisés então disse: quem sou eu para ir ao Faraó e fazer sair do Egito os israelitas? Deus disse, olha que bonito, eu estarei contigo. Isso é maravilhoso, é o Emanuel, é o Deus conosco. Deus está dizendo para mim e para você hoje, eu estarei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei, quando fizeres sair o povo do Egito. Vós servireis a Deus nesta montanha. Eu estarei contigo, não tenha medo. Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Deus disse a Moisés, eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Eu sou o existente. Eu sou o ser em ato puro. Eu sou. Eu sou. Este é Deus. Eu sou aquele que é. O Deus único e verdadeiramente existente. O transcendente. O permanente. Eu sou. Tudo passa. Tudo eu criei. Tudo é por causa de alguma coisa, mas eu sou em ato puro. Assim dirás aos israelitas, eu sou, me enviou até vós. Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós, e o meu nome para sempre. É assim que me invocarão, é o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão de geração em geração. Eu sou Yahvé. Vai, reúne os anciãos, ele continua, de Israel, e diz-lhes, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, de fato vos tenho visitado, e visto o que vos é feito no Egito. Então eu disse, isso é Deus mandando a ordem para Moisés realizar e falar para os anciãos do povo de Israel. Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, para uma terra que emana leite e mel, e ouvirão a tua voz, Moisés. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás, Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, Faraó, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto para sacrificar a Yahvé, nosso Deus. Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará ir. Olha só, Deus já está dizendo para Moisés que o faraó não vai deixar. Se não for obrigado por minha mão forte. Portanto, eu estenderei a mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles. E depois disso é que ele vos deixará partir. Já está dizendo o que vai acontecer. Está dizendo o que vai acontecer. A promessa vai se cumprir, né? Aqui está dizendo o que vai fazer. Bem, no próximo vídeo, amanhã a gente entra no capítulo 4, finalzinho do capítulo 3. Mas eu quero perguntar para você, o que é que Deus falou no teu coração? Deixa aqui nos comentários. Partilhe, tome posse, alimenta a tua fé. Deus vê, Deus ouve, Deus sonda. Deus sabe o que precisamos e Ele vem em nosso socorro. Acredite. Deus abençoe.